Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade, essa palavra. A você, meu amado irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estiver se inscrevendo e também compartilhando essas mensagens para grupo, para familiares, que Deus possa te abençoar. E também não deixasse de acionar o sininho, para todas as vezes que eu postasse aí um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero estar trazendo uma palavra para você, que Deus colocou no meu coração. Já falei sobre ela alguns tempos atrás, em uma de minhas pregações, mas o Espírito Santo me trouxe essa palavra no coração e eu queria estar passando para você, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim: Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o, estendeu ele a mão e o tomou. Que Deus te abençoe nessa palavra, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. Irmãos, eu sempre, quando eu me vejo com esses textos como esse à minha frente, e são textos que, primeiro, ele ressalta aos nossos olhos como pregadores, como homens de Deus, como mulheres de Deus. A gente se sente um compromisso muito grande de nós primeiro nos avaliarmos, porque esse texto ele fala algo assim de um jovem que ele perdeu o machado e que não era dele, que era emprestado. Vê o quanto ele valorizava aquilo. E eu queria estar falando sobre esse assunto, sobre recuperando o machado. Vivemos um momento, irmãos, em que as pessoas não valorizam mais aquilo que é concedido pela parte de Deus. Nós vemos isso notório em nosso meio, porque nós vemos que as pessoas elas não valorizam seus dons, não valorizam seus talentos. Quando valorizam, é para si próprio, não valorizam para aquilo que é do Senhor. Não conservam aquilo que é de Deus e para depois devolverem para Deus. Nós vemos, irmãos, a Bíblia, quando ela nos fala sobre a parábola dos talentos, em que para cada um ele deu um talento. Tem pessoas, irmãos, que elas recebem apenas um talento e elas trabalham muito somente com aquele talento. Tem pessoas que elas já recebem 3, 4, 5 talentos e elas desenvolvem aqueles talentos. Mas nós temos que saber que um dia nós vamos ter que dar conta daquilo que o nosso Deus ele nos colocou em nossas mãos. Colocou em nós esse talento. Isso é dele, pertence a ele e vamos ter que devolver para ele. Mas vemos que as pessoas não valorizam. As pessoas estão valorizando mais hoje as coisas materiais, as coisas que esse mundo oferece. A busca hoje não é mais por uma perfeição de um talento, não é se aperfeiçoar naqueles dons que Deus lhe concedeu para glorificar o nome dele. Mas as pessoas estão mais preocupadas, abandonando os talentos e estão aí procurando mais as coisas que esse mundo tem lhe oferecido. E quando Deus colocou esse texto no meu coração,
E não foi só na ocasião que eu trouxe essa palavra. Mas hoje, quando me veio essa palavra no coração novamente, irmão, a pergunta é sempre essa, que nos incomoda, nos inquieta. Porque nós sempre, quando nós estamos diante de um texto como esse, tão comprometedor para com as nossas vidas, a gente tem que começar a analisar, irmãos, como diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, lembra-te onde caíste. Muitas vezes a gente não procura se lembrar, irmãos, como nós. Eu paro para analisar a minha vida espiritual, como eu era como um servo de Deus no passado, como simples membro de uma igreja, como eu fui exercendo funções dentro do ministério, onde eu trabalhava para Cristo, como eu trabalhei de uma forma assídua para Cristo, com todos os talentos, os dons que Ele me concedeu, como eu fui trabalhando na ocasião, como eu desenvolvi, como eu procurei me aperfeiçoar para fazer o melhor para Cristo, como diácono, como professor, como líder, como presbítero. E quando Deus me colocou, irmãos, até como pastor auxiliar, e quando Deus me colocou como pastor presidente de um ministério, por um momento eu entrei naquela chamada crise, em que eu vinha em uma dinâmica muito grande, que eu trabalhava muito, e de repente, como pastor presidente, as coisas mudaram de uma certa forma, em que eu tive que parar com algumas atividades e me centralizar de uma forma melhor dentro de um ministério. Porque aquilo que eu fazia não dá para me fazer mais hoje como pastor presidente. Há uma diferença muito grande. E eu entrei numa crise muito grande. Então, quando Deus trouxe esse texto no meu coração, como Ele trouxe hoje novamente, eu comecei a olhar da forma que eu fazia. Os dons que eu desenvolvia para o Senhor, na área de louvar a Deus, o cântico, como eu louvava a Deus. Isso me trouxe uma grande inquietação, com o desejo de recuperar aquilo que talvez eu achava que eu tinha perdido. Porque no momento em que eu deixei de exercer, eu achei que eu tinha perdido. Mas quando a gente começa a fazer uma análise em alguns momentos, a gente vê que nós não perdemos a função que eu estou exercendo hoje. Não tem como, às vezes, eu praticar novamente tudo aquilo que eu tinha no passado. É diferente hoje a minha função. E eu queria falar sobre isso para você. Nós vivemos hoje num momento, na Igreja de Cristo, em que não se luta mais, irmãos, pelos dons, pelos valores espirituais. Não existe mais essa batalha pelos valores espirituais. E eu queria falar justamente sobre esse assunto, sobre esse tema. Recuperando o machado. Em Lucas capítulo 18, versículo 22, nós vemos ali, irmãos, nós encontramos ali um jovem que Cristo lhe diz uma frase marcante. É uma frase em que ela também marcou a minha vida muito. Essa frase que Cristo diz para aquele jovem. Aquela frase, quando eu passo por aquele texto, eu sempre me apego naquela frase: uma coisa ainda te falta. Irmãos, toda vez que Deus me leva nesse texto de Lucas 18, 22, eu procuro analisar. Uma coisa ainda te falta. O que me falta? Mas, irmãos, há uma diferença muito grande e muito importante. E vou dizer até preocupante para nós como homens e mulheres de Deus, que é faltar alguma coisa. Está nos faltando alguma coisa e perder alguma coisa. Se te falta, você ainda não sabe ainda. Talvez você ainda não sabe o que está te faltando. Mas você só perde aquilo que você tem. Você só perde o que você tem.
Então, a diferença é muito grande quando Cristo fala uma coisa ainda te falta, porque ainda está faltando alguma coisa. Mas essa diferença é muito grande, irmãos, em nos faltar alguma coisa e perder alguma coisa. Isso é muito preocupante para a vida de um cristão, para a vida de um líder, de uma líder, de um homem, de uma mulher de Deus. E nós, mais do que nunca, como homens e mulheres de Deus, precisamos, irmãos, buscar aquilo que talvez nós temos perdido em algum ponto. A forma que nós conduzíamos um culto, a forma que nós orávamos num culto, a forma que nós intercedíamos por uma pessoa, a forma que nós nos aproximávamos dessa palavra santa, bendita, fiel, a forma que nós esmiuçávamos um texto, buscávamos mais do Senhor para poder trazer o melhor, alimentar uma igreja. Não está dando palhas secas para uma igreja, mas a forma que nós nos preparávamos, nos desgastávamos, orávamos com tanta preocupação. E quando nós encerrávamos uma mensagem na preparação dela, nós ainda perguntávamos: Senhor, é isso que tu queres realmente falar com a tua igreja? É dessa forma que eu devo me expressar? É dessa maneira que eu devo me conduzir num culto, num púlpito, numa orientação, num aconselhamento? Sempre nos vinha essa preocupação no passado. Mas nós vemos, irmãos, que as coisas elas vão se acomodando. Já não há mais tanta preocupação. As pessoas já não se preocupam tanto em se desgastar de uma forma emocional, espiritual, para preparar uma mensagem que vai alimentar a sua igreja, alimentar o público, alimentar as ovelhas. E quando eu confesso, irmãos, quando essa palavra ela retornou hoje no meu coração, eu falei: Senhor, restaura em mim aquilo que ainda falta. Me mostra pelos caminhos da vereda da justiça aquilo que ainda me falta, onde eu preciso ser conduzido, onde eu preciso voltar a ser um homem melhor para Ti, para Te servir de uma forma inteira. Porque isso nós precisamos, irmãos. Nós vemos em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, ali é chamada a galeria de perdidos e achados. Nós vemos que no versículo 4 ao versículo 6, a ovelha nos conta a história da ovelha perdida. A dracma perdida, no versículo 8 ao versículo 9. O filho pródigo que se perdeu, lá no versículo 11 ao versículo 30. Então, Lucas capítulo 15 é chamado de a galeria de perdidos, de achados e perdidos. Nós vemos, irmãos, que nós vivemos em um dia em que é muito raro. Um dia em que é muito raro, irmão, ver alguém que luta pelo que se perdeu. É muito raro a gente ver, irmão, pessoas elas lutarem por aquilo que elas perdeu. Infelizmente, às vezes as pessoas abandonam, nós abandonamos. E quantas pessoas, irmãos, hoje? Eu no meu ministério, eu digo meu ministério, como pastor, como presbítero, que eu fui durante 12 anos. Quantas pessoas, irmãos, eu digo profetas, tanto homens como mulheres de Deus, jovens de Deus, chegaram para mim e diziam: pastor, eu não vou mais profetizar. Eu não vou mais exercer esse dom. Porque eu tenho enfrentado muitas lutas e muitas barreiras. Muitas vezes as pessoas até não acreditam naquilo que eu estou falando. Entende bem uma coisa, meu querido, minha querida irmã, você que tem esse dom de profeta, é chamada para ser um profeta do Senhor. Não cabe você se preocupar se a pessoa vai acreditar no que você fala ou não. Você tem que falar aquilo que Deus mandou você falar. Os profetas no passado, é claro que eles sofriam dano. Se eles não falassem
a verdade. Eles eram apedrejados, eram mortos. Eles tinham que se cumprir aquilo que eles falavam. Se eles não se cumprissem, eles eram apedrejados. Claro que vivemos hoje num contexto onde há aí uma chamada gama, uma multidão de falsos profetas. Muitos profetizam pelo seu próprio ego, muitos profetizam pela parte financeira, pelo materialismo. Cada um profetiza de uma maneira. Mas não é esse o caso. Eles vão se entender com o Senhor. Mas se você tem um chamado como homem de Deus, como mulher de Deus, e você profetiza, e você fala com convicção, você é convicta naquilo que Deus mandou você falar, você fala. Se a pessoa vai acreditar, é problema dela com o Senhor. Não cabe você estar julgando o que se passa na mente da pessoa. Você enterrar um dom, um talento que um dia você vai ter que dar conta dele. Um dia você vai se posicionar. E vai se abrir um grande livro chamado Livro dos Livros. Esse livro dos livros é o livro das obras. É o livro onde eu vou ter que dizer por que eu não fiz aquilo que Deus mandou eu fazer. Aquilo que eu falo. Aquela de atitude, comportamento. Então tudo aquilo que eu deixei de fazer, que eu fiz ou que eu deixei de fazer, vai estar escrito no livro dos livros. Diferente do livro da vida, em que o meu nome como homem de Deus tem que estar lá escrito. Ali tem que encontrar o meu nome para entrar no reino dos céus. Livro da vida. Agora, livro dos livros é o livro das obras. Ali você vai ser analisado. O que você fez, o que você deixou de fazer, para prêmio de galardão na sua vida. Então, meu querido, minha querida irmã, não deixe ninguém enterrar os teus talentos. Não deixe ninguém tirar aquilo que Deus te deu. Então, esse texto nos ensina isso. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 42 ao versículo 46, nos conta a história que Jesus, Maria, sua mãe e José foram para aquela festa de Jerusalém. E ficaram ali na festa, naquela festividade anual. E quando eles estão retornando, quando chegam no caminho, Maria sente falta de Jesus. E se lembram que ele ficou. Eles voltam procurando, que era a multidão que ia para Jerusalém, para aquela festividade anuais. E volta procurando meio da multidão. E levaram 3 dias para encontrar a Jesus. E quando o encontram, ele estava lá no templo, ensinando. Você imagina o coração de uma mãe naquele momento ali, procurando o seu filho. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Aquela angústia tremenda. O terceiro dia, nada. Ela, movida talvez por algo que veio de Deus, foi até o templo e o encontro, ensinando aqueles mestres. Então você vê que muitas vezes o reencontro é sempre mais demorado e custoso do que a perda. Talvez o que você perdeu, você não vai reencontrar talvez com tanta facilidade. Vai ter um preço. Porque às vezes é difícil, meu querido irmão. Você vai precisar de uma vida mais de consagração, de dedicação a Deus, para que o próprio Espírito dele possa te conduzir, te orientar. Talvez você até já sabe o que você perdeu. Talvez você tinha um dom de profecia, como eu disse, dessa irmã, dessa jovem. Você perdeu, você talvez deixou isso de lado. Talvez você tinha um dom de cântico, você não canta mais, decidiu não louvar mais. Que talvez alguém te fez uma crítica destrutiva. Quem sabe você tinha um dom de orar pelas pessoas. Quem sabe qual é o dom, qual o talento que você perdeu. Aquele talento de trabalhar na obra do Senhor, de fazer programações, atividades. Você tinha criatividade, de repente você, por algum motivo,
Você abandonou aquilo, não faz mais nada, decidiu não fazer mais nada para Deus. E você está enterrando um talento por causa de culpa de homens. Me lembro a ocasião, meus queridos irmãos, para encerrar essa palavra. Eu fiz o evangelismo na casa de uma comunidade, num certo lugar. E de repente eu entrei no lugar, estava reformando aquele lugar. E veio uma senhora me atender, na época, uma senhora dos 40 e poucos anos. E aquela mulher, entreguei para ela um folheto, convidei ela para ir até a igreja. Na época eu era diácono, líder de missões no ministério que eu trabalhava. E ela me perguntou se eu sabia o que ia ser construído naquele lugar. Eu disse que não. Que era uma comunidade que estava nova, que estava fazendo construções ainda. E ela disse que ali seria um centro em que ela tinha sido no passado uma mulher de Deus, uma cristã, muito usada por Deus, mas pelos motivos que ela me disse, ela havia abandonado tudo aquilo e estaria indo para o centro, que ele teria dado uma resposta naquele momento melhor do que ela precisava no cristianismo. E eu não tive palavra naquele momento para conversar com aquela mulher. Apenas evangelizei e a convidei ela para ir até a igreja, no trabalho que nós estamos fazendo de missões. Mas claro que ela não se interessou. Ela enterrou um talento, enterrou algo de Deus. Deus havia lhe dado para trabalhar em prol do ministério dele. Irmãos, e tudo que nós recebemos é do Senhor. Tudo que recebemos é do Senhor. É emprestado, Ele nos empresta esse dom. Você olha para os Salmos de número 119, ele fala que os dons de talentos, é tudo do Senhor, meus irmãos. Tudo pertence a Ele. Nossos talentos, nossos dons, tudo pertence a Ele. Nada nós recebemos por mérito. Eu não recebo nada por mérito. Eu não recebo nada porque eu me consagro muito, você se consagra muito. Eu não recebo nada porque eu faço muito para a obra de Deus, obra de caridade, eu leio muito a Bíblia. Nada disso. Nada se recebe por mérito. Mas tudo é pela graça do Senhor. É a graça de Deus. Ninguém recebe nada porque é melhor do que ninguém. Claro que quando eu recebo algo, eu tenho que procurar ser uma pessoa melhor para Cristo, me santificar mais, procurar me observar melhor, procurar ser uma pessoa melhor para Cristo, para a sociedade, para a minha família, para o meu ministério. Mas eu não recebi por mérito porque eu sou melhor que ninguém. Então, nós vemos aí aquela parábola dos talentos. E nós nos encaixamos justamente naquela parábola, nessa mensagem. E precisamos saber, irmãos, onde foi que eu perdi o meu talento? Onde foi que caiu o meu machado? Onde foi que eu perdi o meu machado? Quantas pessoas perderam as suas autoridades espirituais? Assim como aquele jovem, o machado desse jovem profeta era emprestado. Assim também são nossos dons e talentos, tudo do Senhor. Aquele rapaz, quando aquele machado cai na água, a primeira coisa que ele diz, ele poderia ter ficado quieto, tinha muitos profetas ali, aprendizes de profetas. Ele poderia ter ficado quieto e dado lá uma explicação para o dono do machado depois. Mas a preocupação dele é que ele tem que dar conta para o dono. O dono ia dizer, por que você não pegou? Era difícil, ele não ia encontrar. Que o Rio Jordão não ia encontrar nunca. Talvez a água estava barrenta, na época da cheia. E ele vira apenas para o profeta, para Eliseu, e diz, ai, meu Senhor, era emprestado. O meu desejo agora, meu querido irmão, minha querida irmã,
É que você coloca a mão na consciência agora, espiritual, física, e vira para Deus e fala: ai, meu Senhor, é emprestado. Eu vou ter que te dar conta daquilo que tu me deste. Como eu vou fazer? Retorne hoje para esse caminho do Senhor. Então você está na igreja, mas não quer fazer nada, abandonou. Retorne hoje. Fala: Deus, como eu posso fazer para conquistar novamente o meu dom, o meu talento? Retorne hoje para o altar do Senhor, meu querido. Não precisa chegar lá e falar: pastor, eu quero voltar, eu quero voltar para o ministério de louvor, eu quero voltar para orar pelos enfermos. Não, chega lá. Quem vai te ver é Deus, entendeu? Deus já vê o teu coração na posição de servo, de serva, para voltar ao trabalho. E quando Deus olhar o teu coração, com o desejo de trabalhar, é Ele que vai te colocar. Ele que vai lá no meio da multidão, não importa o tamanho da tua igreja, Ele vai te ver no meio da multidão, Ele vai te buscar e vai te colocar no lugar de excelência de novo, para você glorificar o nome dEle. Então faça isso. Deseja hoje no teu coração a retornar, a buscar o que é teu por direito. Que a nossa expressão seja a mesma desse moço. Ai, meu Senhor, era emprestado. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que eu tenho, todos os talentos que Deus me deu, os dons que Ele me deu, eu vou ter que dar conta para Ele. É emprestado, é dEle, pertence a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Então, faz essa pergunta agora. Onde caiu o seu machado? Faça uma análise. Onde caiu o seu machado? Onde perdeu a sua alegria? Em algum momento do seu ministério, da sua caminhada espiritual, onde você perdeu a sua alegria? Onde você perdeu o seu entusiasmo, você não quer fazer mais nada? Em que você parou? Mostre para o Senhor ou peça para Ele que te ajuda a se lembrar. Talvez no decorrer de tantos anos, você ficou tão chateado, tão magoado, em que você fala: já nem me lembro mais o que aconteceu. Mas é preciso você mostrar para o Espírito Santo, pedir para que Ele traga sua memória, para que você se lembre e possa se consertar. E assim se reerguer como vencedor e como uma vencedora em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Que essa palavra possa crescer no teu coração, te dar vitória sobre a sua vida, no seu ministério. Recupere o teu machado, recupere a tua unção, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradeço por trazer essa palavra no meu coração, essa palavra de vida, essa palavra, meu Deus eterno, de conforto, em saber, ó Deus, Tu está pronto, meu Deus eterno, a nos dar os nossos dons e talentos, ó Deus eterno. Tu não tira nada, nós é que perdemos, ó Deus. Que nós possamos aproximar mais de Ti, ó Deus eterno, e renovar e resgatar, ó Deus, aquilo que é nosso por direito, que Tu tem nos dado, ó Deus eterno. Muitos têm dito: ó Deus, o inimigo roubou. O inimigo não tem poder de tirar aquilo que Tu nos deu, ó Deus eterno. Nós é que abrimos brecha. Eu quero pedir agora, se em algum momento o Teu servo, Tua serva, abriu uma brecha e perdeu o seu talento, perdeu o seu machado, perdeu a sua unção, eu quero pedir em nome de Jesus, ó Deus eterno, abra a sua visão, unge os seus olhos, ó Deus, e dê-lhes autoridade para que eles possam agora reconquistar o que é deles por direito. Eu quero entregar o Teu servo em Tuas mãos, a Tua serva, e abençoá-los em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha amada irmã, que Ele te dê a vitória, mas busque isso na tua vida. Busque aquilo que é teu por direito. Busque o seu dom, busque o seu talento, porque um dia nós vamos estar diante de um grande trono branco, diante de um Deus justo, e que Ele vai nos perguntar: o que foi que tu fizeste? O que tu fez com aquilo que eu te dei? Ali não vai ter desculpa. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te fortaleça em nome de Jesus.